Bem, meus amados, estamos fazendo esse vídeo, né? Continuando aí o vídeo que eu tava fazendo aí anteriormente, né? Estamos aqui direto de Catuama. Eu virei o lado aqui, né? No outro vídeo eu mostro um pouco da praia aqui, que tá, a gente tá na beira de praia aqui, né? Mas como tava um pouco escuro o lado que eu tava precisando ficar de lado aí, então a gente virou aqui. Bom, eu trouxe um assunto para falar com vocês. Eu tô contando aqui nesse vídeo e no outro que eu fiz um pouco da minha história, do que aconteceu comigo no passado de uma igreja, né? E o título desse vídeo é Pastores que fazem da igreja a sua casa. Inclusive eu vou colocar assim do lado, vou tentar colocar histórias da minha vida para que as pessoas saibam que aconteceu especificamente comigo. Mas é uma coisa que acontece muito nas igrejas, porque eu converso com irmãos e que sofrem coisas semelhantes. Já conversei com irmãos, não do mesmo jeito, mas coisas semelhantes do que eu passei nessa igreja. Bom, a parte que eu parei foi na parte que eu falava que o irmão lá, né, durante um culto, eu estava fazendo esse culto, e o que aconteceu? Ele simplesmente desligou os sons, desligou o microfone e a gente foi-se embora, né? E as pessoas foram embora, e aí esse desrespeito com a pessoa. E disse que esse irmão fazia parte da panelinha da igreja, dessa igreja, né? Na gestão desse determinado pastor, porque essa é a verdade, né? E como eu não fazia parte, nunca fui dessas coisas, que eu acho que isso pra mim não é uma pessoa que faz uma coisa dessa, não tem bom caráter. Nunca fui de me unir com panelinha nenhuma. E como era isso, eu batia de frente com eles, armavam certas situações para comigo. E eu uma vez, né, fui falar com esse mesmo irmão, acho que faz alguns anos atrás, pouco tempo, faz muito tempo não. Tava eu com alguns colegas do lado, eu perguntei, olha, estás lembrado, para colocar ele numa situação para ver qual é a reação dele. Estás lembrado naquele dia que eu fui fazer o culto da mocidade, lá no sábado? Eu fui o dirigente e você simplesmente desligou os microfones, desligou o som, e eu disse que não poderia, que a gente não tinha acabado o culto, que a gente ainda ia fazer o culto, ia continuar. Você tá lembrado disso? Cinicamente esse irmão fez assim: não tô lembrado disso não. Eu não tô lembrado de nada em relação a isso. Eu não fiz isso não faço isso com ninguém. Essas pessoas têm uma característica muito incomum, né? Teve um fato também que aconteceu na igreja, que não foi comigo, que uma pessoa se voltou contra um pastor, mas isso aí é uma outra história. Essas pessoas têm uma característica comum, o cinismo, né? Que o que acontece quando a gente expõe ela a outras pessoas, que é que elas fazem? Elas sempre negam o fato, para não ficar mal na fita, né? Para não ficar sendo censurado. Essas pessoas sempre negam o fato. E eu tenho certeza que se alguém aqui que está assistindo esse vídeo conhecesse essas pessoas e fosse perguntar a uma delas se esses fatos realmente ocorreram, elas cinicamente dizer para você: eu não sei de nada disso, isso nunca aconteceu, é mentira desse irmão, Mas tem muitas pessoas que são minha testemunha e sabem que esses fatos ocorreram, porque quando acontecem certas coisas, principalmente para minha família, eu falo muito, e também para outras pessoas, colegas, eu sempre procuro espalhar, né, para não ficar só na minha palavra. E muitas pessoas nesse dia viram isso, né, a ocorrer. E viram eu falar, e ouviram falar, e viram ocorrer isso. Então foi isso que aconteceu nesse ponto, né? Também, né, eu também sempre desejei, né? Chegou uma época que eu desejava muito, como tinha essa característica de liderança, né? De liderar, enfim. Também aí você vê no meu canal que a gente toma essa posição de formar opiniões também, de certa maneira, né? Então, o que acontece? Eu tinha o desejo de ter cargos dentro da igreja, né? E como essas pessoas ocupavam, né, aí a maior parte dos cargos, né, maior parte aí da igreja tava nas lideranças, né, e tinha o apoio desse pastor, o que acontece? Eles não queriam que gente
da panelinha deles também se envolvesse com a liderança, que para eles ficariam mais difícil de fazer o que eles queriam, né? Nas lideranças da igreja. Então eu dei muito. O que eles fizeram? Eles sabiam que toda vez tinha uma reunião, geralmente era aos sábados, né? Na mocidade, ao final dos cultos, né? Que tem um culto do sábado da mocidade. E era feita uma sessão. E nessa sessão, vamos voltar para cá. Bom, e nessa sessão, o que acontece? Eles elegiam quem queria participar de algum cargo, se candidatava lá na eleição e as pessoas, por votação, eram eleitas. O que aconteceu? Muitas vezes eles passaram a eleger pessoas dentro da igreja sem fazer sessão, sem o uso da sessão. Claramente porque sabia também, né, que eu estava querendo isso. Eu demonstrei isso para o pastor e para muitos líderes lá. E eles espertamente começaram aí a pular as sessões. Não faziam mais eleições através de sessões. Quando a gente via, já estava pronto, já estava feito aí os grupos, né? Os líderes já estavam formados, né? Passou aí, eu acho que um tempo de 3 a 4 ou 5 eleições, né? De sessões para eleger. Acabava aquele tempo e se formava outro. Cara, eu passei ali tentando, eu acho. Eu passei 3 anos tentando se eleger em alguma função, em algum departamento, em algum cargo dentro da igreja, porque eles faziam isso, né? Quando finalmente tive a oportunidade de participar de uma sessão, porque eu era frequente na igreja e não é desculpa, passaram muito tempo mesmo. E era de 6 em 6 meses que se elegiam novas pessoas. Eu só vim conseguir me eleger no final, perto de eu sair dessa igreja. E aí o que aconteceu? Foi assim que existia esse tipo de escolha, né? Esse tipo de arrumado aí dentro da igreja, que privilegiava algumas pessoas. Até nisso eles faziam. E eu sofri assim, até depois que eu já tinha batido muito de frente com eles, até teve um certo respeito quando eu estava na liderança desses cargos. Eu tive um cargo como diretor esportivo e depois se eu não me engano também, alguma coisa em relação aí à mocidade. Participei com mais 2 pessoas numa liderança em relação à mocidade. Eu não me lembro mais qual foi. Teve até um certo respeito depois de tanto bater com eles de frente, né? Mas foi complicado, viu? Foi complicado, inclusive aconteciam lá muitas coisas comigo. Eu não me lembro mais, me recordo exatamente do que foi. Aí o que eu fiz? Fui procurar uma pessoa, né, que era a irmã mais velha lá do pastor. E eu conversei com ela e disse assim: olha, tá acontecendo isso e aquilo outro. Eu não me lembro mais do assunto, já faz um tempo, né? Isso já faz mais de 10 anos. E eu disse assim: olha, dá pra você falar a meu favor lá na sessão? Inocentemente, eu não tinha problema nenhum com essa pessoa, mas eu acho que por bater de frente bastante com o pastor, né? Porque o que acontecia? Eu chegava para esse pastor e dizia assim: ó, fulano tá fazendo isso comigo, no caso assim, tendo algum problema. Foram tantas coisas que não dá para dizer tudo. E ele simplesmente conversava com a pessoa e dizia assim: ah, mas o irmão disse que não tinha acontecido nada, então eu posso fazer o quê, né? Aí eu dizia: é claro que ele vai dizer que não aconteceu nada, mas a intenção de levar o caso ao pastor, né, era para que ele investigasse e visse qual era a melhor decisão. Mas assim, eu não me lembro, não me recordo desse assunto, o que foi por que eu levei esse assunto para essa pessoa. Só que quando foi na hora da sessão lá na mocidade, o que aconteceu? Ela simplesmente fez tudo ao contrário do que a gente tinha conversado, né? Em vez de ela me defender, ela me detonou no culto à noite na mocidade. Falou um monte de coisa no maior cinismo, na maior hipocrisia, que
naquela época eu era muito jovem, eu era um menino, né? E eu acho que hoje isso não aconteceria porque eu me levantaria e falaria também. Mas o que acontece? Me detonou, falou um monte de coisa contrária a mim. E depois, em seguida, ele levantou minha tia. Veja só que a gente tem muita gente também falsa no meio da própria família, né? Levantou-se minha tia, que também era muito chegada a eles, né? E também começou a me detonar, né? Graças a Deus, eu acho que essa pessoa aí foi a única que da minha família que me detonou, né? Tinha muita amizade principalmente com ela. E eu fiquei assim abismado com tanta hipocrisia dentro dessa igreja. Dentro desse critério, como eles bom, como a gente não tinha, eles já percebiam que na palavra não conseguiam ganhar de mim. Aí o que faziam? Começavam a tentar botar para trás com brincadeiras, né? Chegava sempre, esse mesmo cara que chegou lá fazendo essa sacanagem no meio do culto, né? Na vez do culto, que eu era dirigente, chegou também dizendo fazia algumas brincadeiras no meio do povo e queria com essas brincadeiras me ridicularizar, né? Queriam me deixar aparecendo na frente das pessoas como bobo, para que minha palavra não tivesse mais credibilidade. É uma atitude que muita gente usa, viu? Não deu certo no caso dele. No caso dele não deu certo, porque eu continuei fazendo minhas coisas normalmente. Mas é uma coisa que funciona, porque, poxa, se a pessoa vê assim, esse cara, a pessoa brinca assim com esse cara assim tal, ele deve ser um bobo aí qualquer, que ninguém liga e tal, e a pessoa já acaba perdendo a força dentro da igreja. Com certeza tinha apoio aí de gente por trás aí, eu não tenho certeza, mas era muito assim, muito forçada as tentativas dele, inclusive outras pessoas embarcavam, porque eles tinham intenção, e eu conheço essa tática de tentar ridicularizar a pessoa, para que a pessoa perca a credibilidade no falar. Quando fosse numa votação de sessão, alguma coisa assim, minha palavra não tivesse força. Eu conheço essas atitudes, gente que não tem caráter, que a gente baixa, usa muito isso. Você deve saber disso. Então eles usavam muito essa tática, né? Num próximo vídeo eu vou finalizar aí com mais alguns detalhes, né? Vou deixar esse vídeo aqui por aqui, para não ficar muito extenso, e a gente vai estar finalizando esse vídeo aí. Espero que você divulgue, goste também, né? Saiba que isso acontece com muitas pessoas, e eu estou divulgando justamente para que você não aceite, né? Saia dessas igrejas que fazem sacanagem, mesmo que não seja com você, mas fazem sacanagem com os outros, né? Eu me impus, fui líder, mas muita gente não tem nem desinhibição para isso, né? Ficam frustrados, são tímidas, né? Ficam nos seus lugares sofrendo com pessoas assim, e que você possa também refletir nesse vídeo. Até o próximo vídeo.